Fala aí, meu povo, tudo certo com vocês, né? Cara, eu estava cansado de quarto de hotel, gravei vídeos pra vocês em Nápoles semana passada, quarto de hotel, gravei o jogo do Barcelona, né? O vídeo sobre o jogo do Barcelona em quarto de hotel também. Então dessa vez eu vim pro restaurante do hotel, mas tá mais bonitinho, né? Meti um blazer também, esse aqui é dos bons, pra, pra fazer aqui o vídeo com vocês, dando informações, palpites e dicas também pra vocês jogarem nessas quartas de final de Liga dos Campeões. Lembrando pra vocês, estou trabalhando em Real Madrid-Chelsea, esse jogo é só HBO Max, é exclusivo da HBO Max nessa quarta-feira. Nessa quarta-feira também tem TNT e HBO Max, o Milan contra o Napoli. E hoje a gente tem TNT, HBO Max, os jogos do Manchester City e do Bayern de Munique, e também do Benfica com a Inter de Milão. Eu vou começar falando de Manchester City e Bayern de Munique, não vou fazer muito drama com vocês não, e deixar pra mim o que é o melhor pro final. Pra mim é o melhor jogo das quartas de final, é o melhor confronto, que eu acho que ficou melhor para o Manchester City nas últimas semanas, porque o Bayern de Munique criou problemas ou tentou resolver problemas extra-futebolisticamente, afetando o futebol, né? O Nagelsmann e a relação dele com os jogadores aparentemente era ruim. O Bayern de Munique decidiu durante a data FIFA romper essa relação. Eu acho que isso causa um problema futebolístico. A chegada do Thomas Tuchel eu acho que pode arrumar o time, mas de cara é um time que eu acho que sabe menos o que tem que fazer do que sabia o time do Nagelsmann. Os jogos contra, eu vi o jogo do Campeonato Alemão contra o Freiburg e vi contra o Borussia Dortmund, 2 jogos, o time jogou de formas diferentes, perde o Choupo-Moting, não vai estar para esse jogo contra o Manchester City, perde a principal força ofensiva e especialmente a referência. Eu acho que o Choupo-Moting não é um grandíssimo atacante, mas ele é quem tem a característica que o Bayern precisa. É um time viciado em ter um 9, é um time moldado para ter um 9, é um time que quando no início da temporada tentou não ter essa figura, não funcionou tão bem. Eu acho que todo mundo gira ao redor do 9. Quanto melhor for, melhor é para o time. Quando tinha Lewandowski que fazia 50 gols por temporada, o Choupo-Moting tinha 17, tem 17 nessa temporada, e a ausência dele pode pesar pro Bayern de Munique. Porque fixa zagueiro, porque faz movimento, porque faz pivô, porque faz tabela, faz muitas coisas que o Bayern de Munique precisa e está muito acostumado a fazer. Então a ausência dele acho que pode fazer muita falta. Do outro lado, o Manchester City é um time que vem acelerando, que vem melhorando a sua produção de gols, o seu desenvolvimento nos jogos, a sua defesa também. Eu acho que teve um período do Manchester City entre janeiro e fevereiro, entre uns 20 dias, 25 dias no início do ano, que o time deu mais dúvidas do que dá agora. Agora a produção melhorou, o Haaland nos últimos 3 jogos fez 10 gols, e olha que ele não jogou nenhum dos 3 jogos completos. O Kevin De Bruyne para mim tem sido o melhor jogador do time, o que não é muito uma novidade, mas sim o nível que ele está jogando num nível muito alto, o Kevin De Bruyne. Eu acho que melhorou muito nas últimas semanas, vem dando muitas assistências, tanto assistências diretas ao Haaland como assistências a outros jogadores também. Enfim, o time melhora, os principais jogadores do time melhoram. Eu acho que é que chega acelerando na hora certa na temporada o Manchester City. O jogo é em Manchester, eu acho que o fator campo pode pesar, até porque na semana que vem tem um jogo na Alemanha, então acho que o Manchester City também sabe que a hora dele fazer o papel dele nessa eliminatória é contra o Bayern de Munique. Poderia tranquilamente ser uma final, quem passar ainda tem pela frente talvez o Real Madrid, então quem passar dessa final tem outra final para ir jogar a final. É a graça da Liga dos Campeões. De palpite para esse jogo, dica da KTO para vocês, que eu vou deixar. Lembrando, se você se cadastrar na KTO, kto.com.br, colocar lá o meu cupom BECKLER, você tem 20% de desconto no primeiro depósito. Então faz o seu primeiro depósito e você ganha 20% de bônus, de desconto não, de bônus no seu primeiro depósito. Você ganha, se você depositar R$100, você ganha mais 20, se você depositar R$200, você ganha 40, você vai ganhando 20% em relação ao seu depósito. Então kto.com.br é uma casa fácil de usar, bastante intuitiva, é bastante fácil, tem muitos mercados para se jogar e tem ótimas odds também. Então entre aí na KTO, se você ainda não é inscrito, faça favor de se inscrever e de usar o meu cupom BECKLER para você ter um bônus de 20%. A dica que eu deixo para esse jogo é que o Manchester City faz mais de um gol, mais de 1,5, né, tá aí, porque mais de um simplesmente se desse um empatava, então mais de 1,5 gol. Coloquei aí uma simulação de R$10 jogado, que daria 16 de ganho, um lucro de 6, uma cota 1,6 para que o Manchester City faça mais de um gol em um jogo em casa, para esse time que tem marcado tantos gols, que só o Haaland nos últimos 3 jogos fez 10, eu acho que é uma cota muito boa. Eu acho que não precisa ser uma cota super exuberante, de 2, de 2,5 para ser uma cota boa. Aí tem a questão das unidades, né? Quanto mais
factível você acha que é de uma coisa acontecer, mais unidades vale você colocar. Eu acho que é uma coisa bem factível de que o Manchester City faça mais de 1,5 gols nesse jogo, que faça pelo menos 2 gols. Então é a dica que eu dou para vocês, desse que para mim é o grande confronto das quartas de final. O outro jogo é entre Benfica e Inter de Milão. O Benfica vem de perder do Porto no final de semana, em casa. Pode gerar um pouco de dúvida, mas a Inter de Milão não vem jogando nada bem há muito tempo já. A questão é que a Inter não se importa em não jogar bem. A Inter é um time mais vulgar, por assim dizer. Ela vulgariza muito seu adversário, ela incomoda o adversário, ela força o adversário a jogar mal também. Então, foi isso que ela fez contra o Porto. Ela vulgarizou os dois jogos, porque ela briga muito, ela batalha muito. O que falta, às vezes, de qualidade de se jogar futebol se encontra na luta. Eu acho que é isso que a Inter vai tentar fazer contra o Benfica. Lutar, que seja um jogo muito mais lutado do que jogado, porque se for um jogo jogado, o Benfica tende a se dar muito melhor com os jogadores que tem e com o perfil de time que tem do que a Inter. Então, time muito físico, 3 zagueiros, muito atrás, os laterais defensivos, o atacante que segura a bola e que vem puxando o time com ele, os meio-campistas que saem bem de pressão, os meias da Inter saem muito bem de pressão do time adversário. Eu acho que é isso que a Inter vai tentar fazer. Vamos ver se vai dar certo ou não. Eu acho que o Benfica é favorito para o confronto, mas eu acho que vai ser um jogo mais pegado. Quanto mais pegado for o jogo, mais a Inter vai estar gostando. Quanto mais for um jogo que, se estiver jogando futebol, bola movendo rápida de um lado para o outro, espaço para jogar, espaço para correr, mais vai ser um jogo que o Benfica vai estar gostando. Então, se você estiver assistindo esse jogo, dá para você mais ou menos decifrar o que esperar do jogo por aí. O que eu coloquei aqui de dica? Que Benfica, com empate devolvendo a aposta, a 1,53. Também acho que é uma dica boa, bastante conservadora. Na semana passada eu dei dica aqui para Barça Madrid, mais de 6 cartões e meio, saíram 10 cartões, 11 cartões, pagavam 1,83. De vez em quando, especialmente nesses confrontos muito acirrados, algo mais conservador vale. Para mim o Benfica é favorito a ganhar o jogo em casa, inclusive, com uma boa dose de favoritismo. Mas, se a Inter complica esse jogo aí, um empate, eu acho que a Inter iria para a Itália muito feliz, para tentar decidir na sua casa na semana que vem. Então Benfica com empate anulando, 1,53. Para mim é bom, viu? É bom. Colocar 10 reais aí ganha 5. Imagina se multiplica isso por 10, coloca 100 reais, ganha 50 reais numa vitória do Benfica. Só uma vitória da Inter te faz perder dinheiro nesse jogo, ou te faz perder a brincadeira nesse jogo, né? Então, para mim é uma boa, tá? Empate anulando o Benfica a 1,53. Passando para os jogos de amanhã, Milan e Napoli. Primeiro, assim, a análise futebolística da coisa. O Milan criou a tempestade perfeita contra o Napoli da volta da data FIFA para cá. O Milan ganhou do Napoli 4-0. O Napoli não vai ter o Osimhen para esse jogo, pelo menos não treinou nessa terça. Quem não treina na terça não joga na quarta. No final de semana, os dois times jogaram mal. O Milan empatou em casa com o Empoli, poupou alguns jogadores até. O Napoli custou a ganhar do Lecce fora de casa, um gol de rebote de escanteio que o De Lorenzo cabeceou para dentro e um gol contra no segundo tempo. Tomou sufoco até o final o Napoli. É um time que parece que está brilhando menos nesse momento da temporada, o Napoli. E sem o Osimhen, e pelo visto também não vai ter o Gil Simeone, que é o seu reserva imediato, o time perde muito sem o Osimhen. Capacidade que ele tem de segurar os zagueiros, de bola na frente dele ganhar, dele puxar a marcação para o Kvara e para o Irving Lozano, para o Politano do outro lado brilharem mais. É um momento da temporada que as coisas vão se fazendo mais difíceis para o Napoli, que a temporada fica longa para ele, porque o campeonato italiano, por exemplo, já está praticamente definido. E no meio disso, o Milan ganhou deles de 4-0 e vai enfrentar eles agora em casa, sem o Napoli ter o seu principal jogador. O Milan criou a tempestade que ele queria. Gerou dúvidas futebolísticas, agora joga em casa, sem o Napoli ter o seu principal jogador. É tudo que o Milan queria para esse jogo. Ainda acho que o Napoli é favorito para 2 jogos, porque ele é melhor time que o Milan. Mas a distância que parecia ter, que muita gente achava quando saiu o sorteio, que estava ótimo para o Napoli, o fator rivalidade, para mim já reduzia. O que aconteceu de 10 dias para cá, com a vitória do Milan e a lesão do Osimhen, ainda deixa a coisa mais estreita, ainda deixa o jogo mais apertado que a gente vai ter. Tem aqui a dica que eu dou de 1,73, menos de 2,5 gols. Acho que vai ser um jogo apertado, duro, que pouca coisa acontece. Não acho que vai ser um jogo aberto como foi do campeonato italiano, que o Napoli ia tomando gols, ia continuar atacando, achando que podia revirar o placar. Acho que o Napoli vai querer levar o jogo para Nápoles, vai querer levar o jogo para sua casa para resolver. O Milan vai querer resolver para o outro lado em casa, mas sem se expor tanto, vai querer construir uma boa vantagem.
e que as coisas nunca saiam do controle do Milan, então acho que dificilmente vai ser uma outra goleada. 1,73 para que saia menos 2 gols e meio nesse jogo. O que quer dizer menos 2 gols e meio? Não existe meio gol, né? Então, 2 gols, nós ganha, 1 gol, a gente ganha, 0 gol, a gente ganha. 3 gols, perdemos. Não acho que é jogo para 3 gols. Não acho que é 2-1 para cá, para lá, 2-2, 3-0, não acho que vai por aí. Para mim é jogo para 1 ou 2 gols no máximo. 0-0, 1-0 para algum lado, 1-1, ponto final. Não acho que a coisa vai mais longe do que isso, não. Para falar do meu jogo agora, para finalizar, Real Madrid-Chelsea, aqui em Madrid, Santiago Bernabéu. O Real Madrid a gente sabe o que é. Real Madrid é um time forte, tradicional, tem uma defesa muito contundente com Militão e Rüdiger, meio-campistas de talento, Kroos, Modric, gente que corre nesse time, né? Se jogar Camavinga na lateral esquerda, se jogar Valverde no meio-campo, gente que corre, gente de muito talento na frente, como Vinícius, como Benzema. Se joga o Rodrigo, e eu acho que vai jogar o Rodrigo, tem ainda mais gente para criar perigo para a defesa adversária. Então, o Real Madrid a gente sabe absolutamente tudo o que esperar. Do Chelsea a gente não sabe nada o que esperar. O Chelsea, por exemplo, 40 jogos nessa temporada, 20 com 3 zagueiros, 20 com defesa de 4. No final de semana jogou o Aubameyang, que tinha jogado 16 minutos num período de 2 meses praticamente, e jogou, e não está inscrito para jogar a Champions. Então, assim, o Chelsea, que está no seu terceiro técnico na temporada sem contar o interino, né? Começou com o Tuchel, passou para o Graham Potter, chegou a ter o auxiliar do Potter interino contra o Liverpool, e agora entra um outro interino. É uma bagunça, não sabe o que se esperar, é um fio solto, e do Real Madrid a gente sabe o que esperar. Como o primeiro jogo é no Santiago Bernabéu, Real Madrid não vai ter aquela mística de virar os jogos em casa que faz ele ser o que ele é na Europa. Então o Real Madrid, imagino eu, vai querer levar para Londres uma boa vantagem. E tem aqui um bombom, uma excelente oportunidade, que é Real Madrid a 1,76. Para mim é bastante óbvio de que o Real Madrid vai ganhar do Chelsea aqui. Posso errar, posso estar enganado, o futebol tem dessas coisas, mas me parece tão superior um time em qualidade de jogadores, qualidade física, ideias de jogo, amadurecimento como equipe em relação ao outro, que me parece muito óbvio que o Real Madrid vai ganhar os 2 jogos, que se bobear a gente vai para o intervalo com a eliminatória já muito bem encaminhada para o Real Madrid. A 1,76 me parece uma ótima. O Chelsea tomou decisões muito estranhas na temporada, eu quero ver a repercussão que tudo que o Chelsea está fazendo vai ter no futuro. Sinceramente estou curioso para saber, não tenho um diagnóstico nada pronto para saber o que vai acontecer com o Chelsea, mas o dinheiro que ele gastou, os contratos longos que ele fez, 8 anos de contrato para o Enzo, 8 anos de contrato para o Modric, o que ele teve que gastar com o Graham Potter. Gastou 20 milhões para tirar ele do Brighton, contratou por 5 anos e demitiu em 7 meses, então a multa que tem que pagar para ele, se somar tudo, o técnico ia custar quase 50 milhões de euros, o Graham Potter, para já não estar mais e para daqui a pouco precisar de outro. E para o clube que não parece exatamente saber o que quer fazer, como quer jogar, enfim, estou curioso para saber o que vai ser do Chelsea no futuro. A curto prazo, tem o Real Madrid para enfrentar, um Santiago Bernabéu lotado, do time que adora essa competição e que sabe jogar ela como ninguém. Então, é um trabalho duríssimo do Chelsea, eu acho que o Real Madrid vai ganhar, e com esse valor aqui, então, é uma excelente a gente achar que o Real Madrid vai vencer o jogo. Tá certo, meu povo? É a minha análise, são o que eu acho dos 4 jogos que a gente vai ter. São as dicas que eu deixo para vocês aqui também na KTO, e eu espero que vocês se divirtam, que vocês joguem, como eu falo sempre, para se divertir, para brincar, para deixar o jogo mais emocionante, com muita responsabilidade e com cuidado. Tá falado, gente? Jogos TNT, HBO Max, vocês façam favor de assinar HBO Max, porque Real Madrid e Chelsea vai estar só lá nessa quarta-feira. Um beijo para vocês, até mais tarde. Hoje eu volto mais tarde, aí sim vai ser do quarto do hotel, não vai ser aqui desse restaurante bonito, para falar de Manchester City e Bayern de Munique. Vamos ver se no final das contas o que eu tinha dito, né, que Manchester City faz mais de 1 gol e meio, se ele faz mesmo ou não, e se ele vai vencer o jogo ou não, e se o Haaland vai marcar ou não, enfim, grandíssimo confronto que a gente vai ter. Valeu, gente, um beijo para vocês, até mais.